Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do banco de horas, né? O que é o banco de horas? Banco de horas é quando o empregado trabalha um período a mais, né, no seu serviço, mas não recebe essas horas como horas extras, recebe isso como folga em outros dias, né? O banco de horas, antes da reforma trabalhista, ou seja, antes de 2017, ele tinha alguns requisitos e ele era mais difícil de ser conseguido. Por quê? Precisávamos, então, de pelo menos um acordo entre dois sindicatos, chamado de convenção coletiva, que é quando o sindicato dos empregados e os sindicatos do patrão, eles entram no determinado acordo e eles vão criar o banco de horas e dizer, olha, esta categoria de empregado está permitido ter o banco de horas. Para isso, após o acordo, o sindicato dos empregados precisava ratificar, ou seja, dizer que realmente estava de acordo. Feito isso, uma vez que o empregado tinha banco de horas, precisavam essas horas ser compensadas no período máximo de 1 ano. Caso elas não fossem, deveriam então ser pagas como horas extras com um adicional mínimo de 50%. Bem, com o advento da Lei 13.467 de 2017, a chamada Reforma Trabalhista, teve uma mudança significativa. O banco de horas deixou então de ter a necessidade do sindicato e passou a possibilidade do patrão e empregado conversarem entre si e decidirem se vai ou não haver o banco de horas. E dessa forma, passou-se a ter duas novas modalidades. A primeira modalidade é aquela em que é por escrito. Então, o patrão e o empregado fazem por escrito um acordo de banco de horas e, neste caso, as horas poderão ser compensadas em até 6 meses. Caso não sejam, também deverão ser pagas com um adicional mínimo de 50%. A outra possibilidade de banco de horas é aquela verbal. Patrão e empregado verbalizam a intenção do banco de horas. E, neste caso, as horas deverão obrigatoriamente ser compensadas no prazo máximo de 1 mês. Caso não sejam compensadas, o empregado terá direito ao recebimento, novamente, repito, com adicional mínimo de 50%. E, gente, eu estou falando adicional mínimo de 50% porque para cada categoria, para cada tipo de empregado, poderá haver adicionais diferentes a mais de 50%. Tudo bem? Bem, e se o empregado, no curso do trabalho, ele não teve compensada as suas horas, né? Essas horas trabalhadas no banco de hora e houve a ruptura contratual? Quer seja porque o empregador o dispensou, quer seja porque ele requereu a sua dispensa, o famoso pedido de demissão. Neste caso, deverá ser paga todas as horas do banco de horas a título de horas extras, com adicional de 50% no mínimo. Essa foi mais uma dica de direito do trabalho. Espero muito de coração que aproveitem.